Espera um minutinho. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui hoje com vocês, fazendo a abertura de mais essa Semana da Segurança do Paciente. É o terceiro ano consecutivo que nós fazemos esse evento e temos a honra aqui de ter palestrantes renomados hoje com a gente, fazendo essa primeira mesa. Nós teremos 3 dias consecutivos, hoje, amanhã e quinta-feira, onde nós teremos 3 mesas de debates com temas relevantes sobre a segurança do paciente. E hoje nós estamos aqui para discutir um pouco da cultura digital na coprodução do cuidado. Temos aqui do nosso lado Cláudio Juliano, que é CEO da Folks, grande parceiro nosso, que vem desenvolvendo um trabalho muito grande com a Healthcare Alliance. A gente tem hoje um programa que chama CIPADS, que é o Programa de Aceleração Digital em Saúde, que nós desenvolvemos junto com a Folks, a Healthcare Alliance e a Folks faz um diagnóstico de maturidade digital das instituições. Esse é um trabalho muito importante para ajudar os nossos clientes no processo de transformação digital. Então, Cláudio, muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui hoje também com Mara Machado, do IQG, Camila Sandenberg, diretora corporativa do Santa Catarina. E, então, espero que vocês tenham uma excelente manhã aqui com esses ilustres convidados. Eu vou passar a bola aqui para o Cláudio, que vai fazer a mediação dessa mesa. Agradeço a participação de todos e a participação dos nossos convidados também. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado mais uma vez estar aqui, né, com vocês, falando sobre um assunto tão importante que é a segurança do paciente, né, e como as tecnologias digitais, como essa transformação digital, essa cultura digital pode melhorar ainda mais a segurança do paciente. Então, é um pouco sobre esse assunto, né, que tem uma série de desdobramentos, vamos falar de processos, normas, qualidade assistencial, tecnologias digitais que apoiam tudo isso, e para isso a gente vai debater junto com a Mara e com a Camila sobre esse assunto, né? E eu acho que tem uma coisa legal, Fábio, que é assim, a história da coprodução do cuidado, né? Isso é super relevante hoje, porque, de fato, é uma coisa que eu acredito, nós possamos usar a tecnologia digital para cuidar melhor do paciente, né? E aí a gente tem que saber usar isso de maneira adequada, saber usar essa tecnologia digital para apoiar o profissional de saúde, seja o médico, o enfermeiro, o farmacêutico e todos os demais, né, para ajudar na operação, nos processos da instituição, para que eles sejam mais seguros, ao mesmo tempo que sejam mais eficientes, né? Depois eu queria, Camila e Mara, falar um pouquinho disso, né? Porque muitas vezes na hora que você torna o processo mais seguro, com mais... Outro dia eu escutei um tema legal sobre isso, que era burocracia clínica, né? Então, assim, bom, não é bem burocracia clínica, a gente está colocando etapas para tornar o processo mais seguro, né? Mas como é que, usando essa mesma linha, desburocratiza o processo de segurança com tecnologias digitais, né? Então, tem um desafio enorme para tratar desse assunto, e eu acho que faz todo sentido, na Semana da Segurança do Paciente, a gente tratar de como as tecnologias digitais apoiam isso, né? Na Folks, a gente tem trabalhado intensamente com isso, né? Trabalhado em orientar como utilizar a tecnologia digital para fazer uso, né, de sistemas, ferramentas, numa base tecnológica que apoie a segurança do paciente, otimize o processo operacional, assistencial, ao mesmo tempo que tudo funciona, então, com eficiência e segurança, tá? Então, esse trabalho nosso de consultoria que apoia a transformação digital, baseado em metodologias, tem nos ajudado muito a acompanhar a realidade dos hospitais. Então, é uma realidade muito diversa. A gente vê por aí que tem várias instituições que estão muito avançadas nesse tema, outras que estão começando, né? E aí nós temos que colaborar para que o nosso país, em especial,
tenha uma saúde mais eficiente e, ao mesmo tempo, mais segura, usando a tecnologia da informação. Tá? Então, a gente vai dar início a essa nossa conversa aqui, pedindo inicialmente para a Mara Machado se apresentar um pouco, Mara, falar um pouco do trabalho também do IQG, e aí entrando nesse assunto, na temática, e depois eu peço também para a Camila se apresentar. Bom, em primeiro lugar, obrigado. Eu acho super oportuno essas discussões, então, quando fui convidada, fiquei bastante feliz. Eu estou dentro da área da saúde há 38 anos e venho trabalhando a questão da implantação de processos de qualidade há 22 anos. Então, hoje, no IQG, nós estamos focados em trabalhar modelagem e mapeamento de processos, até para que a gente possa trazer a tecnologia e fazer com que ela funcione. Hoje a gente entende que a falta de uma estrutura de processo é o que vem dificultando, na verdade, a introdução de toda essa revolução digital que a gente está vivendo. Então, obrigado pelo convite. Obrigado, Mara. Camila, por favor. Também agradeço o convite, e eu sou Camila, sou médica de formação, sou formada há 25 anos, mas eu estou aqui na área de qualidade e segurança do paciente há mais ou menos uns 15, né? E hoje trabalho na Rede Santa Catarina, que é uma rede de hospitais, todo mundo conhece bastante, né? O Hospital Santa Catarina, a Casa de Saúde São José no Rio, mas nós temos hospitais em 3 estados, né? Temos em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, Minas também. E então, são hospitais diferentes, né? São hospitais que estão em contextos sociais, políticos, econômicos muito diferentes e de maturidade também. E para a gente é muito oportuno estar dentro dessa discussão, porque isso faz toda a diferença nessa transformação digital que todos nós temos que percorrer, né? Muito obrigada e espero que a gente tenha um excelente debate. Concordo com a Mara já, falando dos processos, Mara, eu acho que isso é fundamental. Ele expõe, né, os movimentos de transformação digital expõem muito essa oportunidade que todos nós temos, né, de alinhar esses processos. Exatamente, eu acho que esse tema, aliás, é algo para a gente tratar já de início aqui, né? Porque tudo nasce com um bom processo. É um processo, independentemente da tecnologia, que ele possa orientar uma melhor prática, né? Ou consiga tornar o processo operacional assistencial, mesmo de gestão, mais eficiente. E a gente vê, Mara, no Brasil, realidades muito diferentes. Na Focus mesmo, a gente tem feito várias avaliações de processos, né? Tem feito vários projetos de transformação digital, eu e a Camila até envolvidos num projeto dentro de Santa Catarina de transformação digital, e a base inicial é processo. Né? Como é que o processo é executado? Ele, muitas vezes, um processo que não é bom, ele tem várias falhas, né? Falhas de segurança, inclusive, e que a gente vê uma diversidade gigante no Brasil em relação às melhores práticas de processo, a processos de qualidade. Mara, eu queria que você contasse da experiência gigante que tem o IQG, né, nesses processos de qualidade. Como é que é o Brasil? Assim, um retrato do Brasil em termos de processos de qualidade primeiro, e depois entrando na parte do digital. Eu digo que, para mim, isso é muito difícil fazer essa abordagem, porque eu estou há 22 anos, nós estamos trabalhando com a implantação do sistema de gestão da qualidade, e depois desse tempo todo, hoje eu consigo dizer para você que eu tenho 5% dos hospitais brasileiros com um processo de qualidade implantado. Então, a gente pode olhar isso pelos dois lados, né? Mas a gente precisa entender que a gente discutiu muito sobre qualidade, muito sobre modelos, né? Modelos de segurança do paciente, modelos de qualidade, modelos de experiência, uma série de modelos, e a gente esqueceu do básico mesmo, que é
a estruturação dos processos e o entendimento do contexto para que isso funcione. Então, hoje eu vejo que o Brasil tem uma deficiência, não é em qualidade, não é em segurança, mas é na formação dos executivos, que quando você discute como é o seu modelo de gestão, ele tem 1 milhão de modelos que ele trabalha, e, na verdade, a hora que você chega para ver a estruturação dos processos, não existe isso. Então, existe muita teoria e muito pouca ação. Então, isso faz com que os hospitais não consigam inovar, né? Porque inovação é pessoas, né? Inovação é as pessoas saberem usar a tecnologia da melhor maneira para a sociedade, né? E hoje a gente ainda faz uma discussão muito grande sobre a tecnologia física, e a gente tem muito pouca experiência ainda em lidar com a complexidade do cenário da saúde quando a gente fala de mapear processos e entender a complexidade da interdependência desses processos e fazer com que a gente consiga levantar dentro dessa estrutura as informações necessárias para a melhoria. Então, hoje eu tenho 1 milhão de modelos implantados nas instituições, modelos que muitas vezes nem cabem dentro daquela instituição, né? Que vem de outro contexto, vem de outra realidade, e a gente tenta colocar. O que acontece? Eu acabo criando burocracia, né? Então, hoje, quando você fala de qualidade, as pessoas relacionam a qualidade com a burocracia, né? Porque quando a gente começou a discutir protocolos, por exemplo, né? Para você fazer um protocolo funcionar, você precisa pelo menos de 4 ou 5 checklists para isso, né? 3, 4 planilhas para levantar dados. E não tem como você envolver os profissionais num processo como esse. Então, eu acho que ainda temos muita resistência à tecnologia nas instituições de saúde, mas não é o problema da tecnologia, é a forma que ela foi introduzida, e mais complexo ainda, né, que para você implantar uma cultura digital, você precisa entender de tecnologia social. Só a tecnologia física não vai fazer isso funcionar, né? A gente sempre ouve nos hospitais, nos serviços de saúde, quando o sistema estiver implantado, o sistema não vai resolver os seus problemas, né? Antes do sistema, você tem que pensar em como é que você está fazendo as coisas dentro da instituição. E aí eu vejo que a gente ainda tem muito trabalho para desenvolver na estruturação de processos, para que a gente elimine realmente essa burocracia. Ela não faz parte da tecnologia física, a tecnologia não veio para isso, muito pelo contrário, né? Mas eu acho que os nossos executivos vão ter que se aprofundar um pouco mais na tecnologia social. Aí sim eu vejo que a gente vai ter uma grande oportunidade de usar a tecnologia física a bem da sociedade, para a segurança do paciente, para a qualidade da assistência, e aí sim mudar o cenário como um todo. Perfeito, Maria, eu concordo plenamente, né? Se fala em transformação digital, a gente tem um tripé de 3 coisas fundamentais: tecnologia, obviamente, processos e pessoas, né? Isso sustenta a transformação digital, e essa toda a tecnologia que pode mudar como esses processos são feitos hoje, né? Então, sempre gravem isso, que daqui a pouco a gente vai falar, tá? De tecnologia, processos e pessoas, como é que se cruza nesse tripé. E aí, Camila, ainda em processos, né? Você tem, no Santa Catarina, uma diversidade muito grande das casas que compõem a rede Santa Catarina, né? Casas que são 100% SUS, que, como a Mara falou há pouco, às vezes um processo até nem se aplica, né? Ou não é possível de se colocar para funcionar por falta de recursos humanos, às vezes, né? Ou de recursos financeiros, ou outros tipos de recursos. Então, no Santa Catarina, você tem essa diversidade. Até sair de uma casa 100% SUS no interior do país, até um hospital premium na Avenida Paulista, né? Como é que você trata a diversidade de processos dentro do Santa Catarina, Camila? Tá, legal. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu pensei aqui também em algumas coisas que eu queria desenvolver também com vocês. Quando a gente fala, né, de burocracia clínica, a gente sempre
tenta levar isso para um lado, né? A palavra já tem um tom meio pejorativo, né? Mas eu acho que a gente tem que entender que tem muita coisa que é necessária, né? E que é importante dentro dessa burocracia, né? E que por muito tempo isso ficou na cabeça da alta liderança, né? Então, era a alta liderança que desenhava os processos, que escrevia os processos, que faziam as coisas. E eu acho que o que eu aprendi nesses últimos anos, nessa minha jornada, foi de colocar, então, de me aproximar da ponta, das pessoas que realmente estão ali. E isso parece óbvio, mas trabalhar assim não é, né? A gente ainda tem a alta liderança ainda muito descolada. E eu acho que a transformação digital, ela democratiza muito o desenho e tanto como a coprodução, né? A gente começa a colocar ali os principais atores ali como protagonistas ali, como são e como deveriam ser do cuidado, né? Então, quando eu comecei na Rede Santa Catarina, né, respondendo um pouco a sua pergunta, há 10 anos atrás, a gente tinha 13 hospitais naquela ocasião, hoje nós temos 9, mas eram hospitais muito diferentes, como você falou mesmo, hospitais totalmente privados, hospitais SUS. E como é que a gente poderia, então, entender e trabalhar a qualidade e segurança desses hospitais, né? E nós começamos em 2015 por uma metodologia desenvolvida pelo IHI, que são as colaborativas, ou seja, o que é uma colaborativa? Você pega um tema que é conhecido, um tema que é um problema para os hospitais, como as infecções relacionadas à assistência, um tema onde a gente tem evidências científicas claras, né, de o que fazer para reduzir, e que você tem um objetivo comum desses hospitais. E é um objetivo bem claro e relacionado à assistência, que é reduzir, por exemplo, no nosso caso, era reduzir as infecções relacionadas à assistência em 50% em 2 anos, né? Então, assim, o que eu preciso fazer, né? Então, se a gente começar o que eu preciso fazer, cada hospital vai fazer de uma maneira diferente. Eu não posso querer que os processos sejam exatamente iguais em todos os processos, porque eu tenho recursos diferentes, né? Então, a maneira com que a gente começou foi a maneira com que a gente teve de entender os processos. E a partir daí, Cláudia, a gente colocou, então, elencou, né? Prioridades, coisas que a gente não abria mão, que teriam que ser feitas independente do lugar, né? E o que a gente flexibiliza dentro desses processos, né? Mas sempre voltado ao produto final. O que eu quero? Eu quero um catéter que é passado de acordo com o checklist, né, Mara? Como é que a gente faz isso? Então, tem um lugar que é o médico que aplica, o outro lugar é o enfermeiro, outro lugar é o técnico, né? Então, como é que eu faço isso? Varia muito. Mas eu acho que quando a gente... O grande salto do Santa Catarina foi envolver a ponta mesmo nesses desenhos de processos de estruturas. Isso leva mais tempo, é difícil. É mais fácil a gente sentar mesmo numa sala de reunião com os experts, desenhar todo aquele processo maravilhoso que a gente acha que vai acontecer todos os dias, sábado, domingo, feriado, dia santo, né? E colocar um cumpra-se, né? É muito mais fácil e parece que a gente, né, se livra, né, mas não é, né? Então, eu acho que essa foi o grande aprendizado. E agora, como você falou, a gente está nesse novo processo, que é o processo da transformação digital, né? Que é um processo que não é simples e que ele não é só, né, ter um aplicativo, integrar sistemas, né? A gente vai falar de cultura, né? E a gente está falando, então, de valores, mas a gente está falando de comportamentos e a gente está falando de competências também. Então, eu acho que isso toca muito nós, né? Eu, Mara, Cláudia, que a gente, né, tem um papel de liderança mesmo, mas eu acho que a gente ainda tem muito a que construir dentro, né, desse nosso próprio meio, né, de liderança na saúde, essa competência digital. Muito bom, Camila. Acho que você deu o gancho para exatamente o tópico seguinte, que eu falei que
transformação digital tem a ver com tecnologias, processos e pessoas. A gente falou muito de processo até então, vamos falar agora de pessoas e depois de tecnologia, né? E antes de entrar mesmo em pessoas e relacionando ao tema de transformação, né? A gente não está falando só de colocar um processo para funcionar, nem só de automatizar um processo que era analógico ou manual. A gente está falando em transformar esse processo, orientado por normativas, melhores práticas, etc. Mas a palavra é transformação, é fazer diferente, né? Não é fazer exatamente igual, porque se a gente faz exatamente igual o que é feito de maneira manual, a gente pode até tornar o processo mais burocrático, né? Menos eficiente e talvez até menos seguro. Por isso que a gente tem que transformar como ele é feito, usando as tecnologias digitais. Por isso que o nome é transformação digital. E como eu falei, tem esse tripé, e eu queria explorar agora a questão das pessoas. Mara falou dos líderes, né, que precisam entender vários aspectos. Camila acabou de falar sobre competência digital, que é algo que é fundamental para todos nós que trabalhamos na saúde. Aliás, acho que o melhor termo para isso não são não só profissionais de saúde ou executivos de saúde, são trabalhadores da saúde, um termo que veio aí até com a pandemia em 2020, né? Mas somos todos trabalhadores da saúde. E esses trabalhadores precisam ter conhecimento das potencialidades da tecnologia digital. Aí, Mara, tem alguns líderes que não têm essa competência. Você pega o Atlas do SEBEX, por exemplo. O SEBEX, o Conselho Brasileiro de Executivos de Saúde, publicou um atlas com vários tópicos, e um me chamou muita atenção, né? São dois tópicos que me chamaram muita atenção relacionados à saúde digital, que tem a ver com a nossa conversa de pessoas e transformação. Primeira constatação do Atlas é que, dentre as prioridades do Executivo de Saúde, isso em 2021, transformação digital é top 1, está lá no número 1. É o desafio principal que ele enxerga hoje nas organizações, dada a relevância do tema, transformação digital. Agora, também, outra coisa que me chamou a atenção no Atlas é que, dentre aqueles temas que o executivo de saúde tem pouco saber, pouca experiência, transformação digital é o item número 3. Então, eu costumo brincar até, Mário, dizendo assim, todo mundo quer fazer transformação digital, mas ninguém sabe. Falta competência digital, não é, Camila? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque o líder, o profissional, o trabalhador da saúde precisa saber a relevância da qualidade assistencial, da segurança do paciente e como a tecnologia digital apoia isso. Aí, Mara, como é que você enxerga isso? Como é que você vê o cenário dos líderes e quais são suas deficiências? E até pensando, eu gosto muito também nesses momentos, assim, o que é que a gente recomenda para esse líder da saúde que tem que gerenciar um hospital, que é uma empresa tão complexa, né? Cenário e recomendações para esse tema. A gente evoluiu muito nas discussões e o digital chegou antes da gente resolver questões básicas da estrutura do trabalho dentro da área da saúde. E eu diria que o primeiro foi, e voltando na questão da burocracia, a gente ainda utiliza na saúde um modelo do mote taylorista do comando e controle, né? Que funcionou muito bem na Revolução Industrial, né? E que a gente continua fazendo isso, a gente dá a regra e depois controla, dá o protocolo, faz o checklist. Isso tudo a gente passou por cima do que é a gestão do conhecimento. Eu trabalho com profissionais do conhecimento, a saúde é o trabalho do conhecimento. E nós evoluímos pouco ou quase nada em fazer a gestão desse conhecimento, porque na saúde eu tenho uma das grandes diferenças que a gente tem, é que eu tenho vários profissionais com conhecimentos diferentes buscando um único objetivo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer antes até de chegar ao digital é articular esse conhecimento para que depois eu coloque esses dados, essa informação dentro do sistema. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem uma fragmentação nisso tudo. Hoje, nós estamos discutindo a clínica transdisciplinar,
né? Mas, na verdade, o que a gente tem é cada um trabalhando dentro do seu pedaço. A gente fala de protocolos, mas eu continuo tendo as pessoas trabalhando de forma diferente. A educação dentro da saúde continua sendo individualizada e feita por disciplinas. Eu tenho a educação da enfermagem, a educação do médico, todo mundo sendo formado diferente. A hora que chega para trabalhar, a gente diz, agora você é uma equipe. Todo mundo junto. Isso não é assim, né? A clínica transdisciplinar é um dos maiores desafios que eu vejo neste momento para que a gente possa trazer o digital e ele possa realmente produzir informações que vão melhorar a qualidade daquilo que a gente faz, a segurança e tudo mais. A gente está falando de inteligência artificial, eu só vou conseguir chegar nessa inteligência a hora que eu tiver uma equipe trabalhando junto, cada um com o seu conhecimento, dentro de uma lógica transdisciplinar. Então, eu vejo que os desafios ainda são muito grandes. Você falou de uma coisa que a gente defende muito, que é essa tríade, né? Pessoas, processos e tecnologia, e a gente, na verdade, ainda precisa trabalhar muito as pessoas e no entendimento de que o trabalhador da saúde é o trabalhador do conhecimento. Então, ele não pode ser tratado como um trabalhador funcional. E hoje eu vejo que a estrutura dos próprios processos, elas são iguais, né? O processo do financeiro, o processo da recepção, todos os processos funcionais se assemelham aos processos que são orgânicos, né? Onde eu tenho profissional do conhecimento e mapeiam da mesma maneira. Profissional do conhecimento, ele não aceita regras, ele não aceita imposições se ele não consensar com isso. Então, enquanto eu não tiver o trabalho da gestão do conhecimento com esses profissionais diferentes, eu não vou conseguir trazer o digital e fazer com que ele realmente facilite o trabalho e tire essa burocracia que ela, na verdade, vem por este modelo que a gente ainda tem, do comando e do controle. Os hospitais ainda trabalham a partir de tal dia, começa a funcionar desse jeito. Com quem você consensou isso? Até com protocolos, às vezes, a gente faz isso, a partir de segunda-feira o protocolo é esse. Consensou com alguém? Não. O médico não vai fazer, o enfermeiro não vai fazer. E aí, o questionamento que eu vejo na maioria dos hospitais é como é que eu faço para o médico se engajar nos protocolos? Ele não vai se engajar nos protocolos. Ele estudou 6 anos, 2 anos, 2 anos, 12 anos no mínimo, e aí eu quero direcionar a conduta dele. Então, eu acho que os líderes vão ter que se aprofundar naquilo que é gestão do conhecimento, aprender a articular essas diferenças que existem entre as profissões, mas a saúde é uma profissão interdisciplinar. Ela nasceu para ser interdisciplinar. Quanto mais a gente veio passando por todas as transições, a transição epidemiológica, a transição demográfica e agora a transição tecnológica, fica cada vez mais provado que nós precisamos aprender a lidar, a trabalhar em equipe. E esse eu acho que é o maior desafio, porque a hora que isso está constituído, o digital ele é bem-vindo. Você vê que quando o hospital já tem maturidade, fica muito mais fácil você colocar o digital. Por quê? Porque a equipe já aprendeu a trabalhar junto. Esse ponto, exatamente. No nosso índice de maturidade digital, que é até um dos métodos que a gente usa para avaliar os hospitais dentro do programa de aceleração digital que a gente tem em parceria com a Healthcare Alliance, um ponto sempre chama a atenção, que é exatamente essa questão da competência digital, né? E muitos não estão preparados para isso, não investiram nessa transformação das mentes, né? Então, a gente está falando de mudança de mindset também, né? Mudança de cultura, como queiram chamar, mas a gente precisa, para isso, de maior competência digital, né? Então, acho que faz todo sentido o que você comentou, Mara, e é a realidade que a gente precisa enfrentar. E aí, Camila, nesse cenário, né, das pessoas, da competência digital, queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência com isso e os desafios, né? Nós temos um desafio enorme de colocar na cabeça do gestor, né, um conhecimento, uma competência, e quando eu falo competência, a gente está falando do famoso chá,
né? Que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, como é que a gente trabalha a competência digital dos trabalhadores da saúde, Camila? Olha, eu vou começar falando por mim mesma, porque eu sou uma líder e eu estou aprendendo muito. E o que eu pensava, não é, eu acho, né, não é muito diferente do que a maioria das pessoas pensa. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente está pensando assim, nossa, a tecnologia veio facilitar as coisas que eu já faço, né? Então, vai facilitar minha maneira de fazer gestão, vai fazer, se eu sou médico, minha maneira de cuidar, mas quando, na verdade, é muito mais disruptivo que isso. Na verdade, ela vai mudar a maneira com que a gente faz as coisas. Ela não vai ajudar o que a gente já está fazendo, né? Ela vai mudar totalmente a maneira com que a gente faz diagnóstico, com que a gente trata, com que a gente faz gestão, né? Com que a gente trabalha. E eu acho que é muito positivo isso, porque a gente começa, né, eu falei, democratizar um pouco mais essa gestão. A gestão teve muito só na mão ali da alta liderança, então eu desenho, né, a Mayra estava falando, eu faço as coisas, agora vai lá e cumpra-se, né? Não é só consensar, né? Mas agora é construir junto, né? É cocriar, como a gente tem dito. E isso, né, a gente começou, então, envolvendo as pessoas da ponta, né, pelo menos no nosso caso, Santa Catarina, isso foi super importante, e agora a gente vai envolver o paciente, né? Tem um médico, um cardiologista americano muito legal, ele chama Eric Topol, e ele fala assim que o paciente é a pessoa mais subutilizada no cuidado de saúde. E eu não podia concordar mais com ele, né? Porque ele é sempre um receptor. E é isso que eu penso quando eu falo, olha, não é melhorar o que eu já faço, é mudar totalmente a maneira como que eu faço. Vocês têm uma imagem bem legal, né, Cláudio, quando vocês falam disso, né, que você é uma lagarta e se transforma numa borboleta, né, você não vira uma super lagarta, não é isso? Então, eu acho que é muito necessário, e aí a gente vai falar de construir cultura, começar, nós, líderes, né, e é isso que você viu, é importante para a gente, mas a gente não sabe fazer. Então, essa jornada precisa incluir todos nós, né? Todos nós estamos nessa transformação. Então, para nós, da Rede Santa Catarina, isso é bem claro. Nós temos escolas também, né? E essas discussões interdisciplinares têm sido muito interessantes, porque as escolas também estão nesse processo, o mundo está nesse processo, né? Então, como é que nós, então, capacitamos todos nós nisso, para que a gente possa, né, envolver paciente, envolver a ponta e fazer um cuidado mais seguro. Muito bom. Então, seguindo nossa tríade, né, que é pessoas, processos e tecnologia, vamos entrar um pouco mais agora em tecnologia digital, né? E quando a gente fala em transformação digital, a gente tem usado muito um termo que são os facilitadores digitais, ou seja, aquilo que vai facilitar o processo, né? Engajar o profissional, engajar o paciente, bem lembrou a Camila. Nós temos, então, o desafio de incorporar tecnologias digitais aos processos da área de saúde para torná-los mais eficientes e mais seguros, né? Fazer isso não é fácil, a gente tem grandes desafios que vão desde a melhoria do processo para incorporar a tecnologia, a transformação desse processo, a competência digital desses profissionais para selecionar estas tecnologias, para implantar e utilizar bem essas tecnologias. Então, cada um tem seu papel também, né? Tem o líder que vai ter que ser o sponsor dessa mudança, dessa transformação, tem os profissionais da área de tecnologia que vão ter que implantar aquilo, fazer funcionar, e tem os trabalhadores da saúde, especialmente os profissionais de saúde, que vão ter que usar essa tecnologia, né? Mas são tecnologias que vão de coisas muito básicas a coisas muito avançadas, né? Pensa inteligência artificial, que a Mara bem colocou. E muitas vezes que eu vejo que os hospitais se atrapalham, né, é querer já usar a inteligência artificial quando sequer ainda tem um prontuário bem estruturado, quando não tem um serviço de farmácia
né, que tem um controle automatizado, né, e aí já está falando de inteligência artificial. Tá? Então, para mim, parece um grande contrassenso, né, e isso é uma realidade muito comum da gente ver hospitais que se acham digitais quando ainda estão imprimindo um monte de coisa, né? Tem informação não estruturada, que aí, Mara, pensando até nas normas, Zona 3 em especial, indicadores. Eles contam palitinhos para formar os seus indicadores. Eles não coletam informação de maneira automatizada, gerando indicadores de maneira também automatizada. Estão lá contando no Excel os eventos adversos, tentando encontrar, por exemplo, a taxa de adesão ao protocolo de TEV, aí tem que analisar todos os prontuários para... Então, que digital é este? Tá? Não é. Então, a tecnologia, os facilitadores digitais, ele tem que se acoplar e transformar. E aí eu queria que nós falássemos um pouco da experiência individual de cada um, ou exemplos, né? Talvez, acho que exemplos nos ajudariam mais nesse momento a esclarecer. Aí, Mara, algum bom exemplo que você pôde observar de utilização desses facilitadores digitais que realmente mudaram, que realmente transformaram um hospital, seja na operação, na assistência, na gestão? E a mesma pergunta depois vai para a Camila, um bom exemplo de facilitadores digitais. Eu acho que, assim, um bom exemplo, eu acho difícil a gente seguir, até porque eu vejo hoje que as instituições estão em níveis de maturidade muito, muito diferentes. E eu acho que ainda não encontraram esse caminho. Eu acho que a gente sempre trabalhou com o que a gente chama essas engrenagens inteligentes, né? O Drucker falava isso, são engrenagens inteligentes dentro da instituição e que nós não aprendemos ainda a lidar com ela. A maior parte das instituições não enxergaram essas engrenagens. Infelizmente, o modelo ainda das nossas organizações é muito restrito a identificar competências diferenciadas para conduzir qualquer coisa. Então, eu acho que hoje as poucas instituições que evoluíram entenderam que a engrenagem mais importante e que vai fazer a diferença de tudo isso é o médico. E são eles que vão, na verdade, conduzir tudo isso. Como eu trabalho com gestão da qualidade, eu vejo que os médicos sempre tiveram fora desse processo. Eles tiraram fora. Né? Então, hoje a gente fala de qualidade, de segurança do paciente e tudo mais, fala com a enfermagem, com a farmácia, com várias outras disciplinas, né? Porque parte do pressuposto que eles não vão se envolver, que eles não querem fazer, só que toda e qualquer transformação dentro do cenário da saúde, 80% das decisões estratégicas passa pela cabeça dos médicos. Então, se eu quiser encontrar multiplicadores, facilitadores, ou essas engrenagens inteligentes, né, eu vou ter que identificar esses profissionais. E serão eles a fazer. Né? Muitas instituições ainda acham que a enfermagem vai fazer essa transformação, até porque é a maior, em número, a força de trabalho é maior, 70% da força de trabalho da saúde está na enfermagem, mas elas não vão fazer isso. E eu vou ter que aprender a lidar com o conhecimento médico e fazer com que esses profissionais que são reconhecidos dentro do cenário da qualidade como engrenagens inteligentes para fazer essa transformação. E quando chega o digital, eu acho que eles primeiro precisam entender o que isso vai trazer de benefício para aquilo que eles fazem e aonde é que eles vão poder colocar todo o conhecimento que eles adquiriram dentro de uma estrutura digital. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem levado muito na hora de estar discutindo esse cenário que a gente está vivendo de telesaúde, né, que veio aí em 2 meses, toda a regulamentação aconteceu e a gente, naquele momento, teve que utilizar essa ferramenta, mas hoje está sendo necessário rediscutir como é que isso está sendo feito. E é claro que essa utilização vai passar pelo envolvimento, pelo consenso e pelo
pela mudança do modelo mental dos médicos. Muito bom. A gente precisa de médicos mais digitais e nós precisamos de médicos digitais, né? Exatamente. Isso aí. Muito bem. Camila, então, facilitadores digitais, um pouco do que a Mara também comentou aqui, né? Como é que você vê o uso disso, os exemplos, a abordagem, para a gente ampliar, né, a possibilidade de uso básico e avançado das tecnologias digitais? Eu acho que a gente tem que formar, né, também os facilitadores digitais. Hoje a gente ainda pensa muito como fazer as coisas do jeito que a gente faz com tecnologia, né, e não mudar as coisas que a gente faz hoje. Eu acho que a pandemia trouxe um aprendizado muito grande para a gente em relação ao uso da telemedicina, né, da teleconsulta, vamos dizer assim, e eu acho que isso foi muito positivo. Primeiro porque a gente começou a entender que uma coisa é consulta presencial e outra coisa é você fazer isso online. E aí a gente começou a utilizar outras pessoas dentro das consultas, né? Então não é só o médico que está ali. A gente está tendo uma experiência, né, no Sul, a gente em Santa Catarina, a gente tem um PA, que é um PA SUS, que ele é muito cheio, muito cheio. E a gente começou a pensar ali como é que a gente poderia melhorar um pouco o acesso e o cuidado ali daqueles pacientes. E a gente foi buscar isso. E tem uma experiência brasileira de colocar cabines de acesso à teleconsulta em comunidades, em bairros distantes, né? Que eu acho que isso são coisas que a gente fazia, vamos fazer dentro do posto de saúde, né? Então, isso pode começar assim, mas como é que eu faço uma coisa mais igual, né? Se a gente for falar um pouco de equidade na saúde, né? Então, a gente começou a pensar nisso, como é que eu faço cabines distantes, onde eu posso estar perto do paciente, da comunidade, para poder tratar aquelas pessoas que estão, na verdade, né, virtualmente dentro do nosso sistema de saúde, né? Acho que a gente começa a pensar sistema de saúde totalmente diferente, né? Então, aí tem todos os problemas, né, das lideranças, né? Se isso vai funcionar, não vai funcionar, vai custar caro, quem paga, né? Como é que vai ser? E isso vai nos transformando também. Então, eu acho que hoje a gente carece mesmo de pessoas que são versadas, né? Que são alfabetizadas, né? Em digitalização da saúde dentro do nosso sistema. Eu concordo com vocês. A gente precisa de mais e mais profissionais que conheçam da saúde digital, né? Seja em diferentes níveis. Pode ser o nível do especialista, pode ser o nível do usuário, pode ser um nível intermediário. A gente tem outros exemplos mundo afora que servem de fonte de inspiração, né, de formar profissionais do que a gente chama de informática clínica, né, que trabalham, então, na área de saúde, que se especializaram, né? Médicos, por exemplo, eu fiz mestrado e doutorado na área de informática em saúde, né, formação em medicina, depois formação em engenharia biomédica, depois doutorado em informática em saúde, mas poucos colegas conseguem seguir essa carreira, né? Muitas vezes por falta de um currículo bem estabelecido, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma área de especialidade reconhecida oficialmente chamada informática clínica. Então, talvez isso possa caminhar. Tem projetos da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a SBI, junto com o Conselho Federal de Medicina, para ter mais formação sobre isso. Então, é uma área que tem muito o que fazer. Eu quero pegar esses últimos minutos, esses últimos 15 minutos aqui, para a gente contribuir um pouco com a experiência individual e na linha de recomendações, né? Nós falamos que a tecnologia digital ela pode ser uma coprodutora de um cuidado melhor ao paciente, né? Nós falamos que a tecnologia digital precisa de processos melhores. Falamos também que as pessoas, os trabalhadores da saúde precisam de maior competência digital. E falamos que os facilitadores digitais têm que
ganhar maior relevância, maior amplitude, um uso adequado, né, para ter um processo mais eficiente e mais seguro, né? E aí, Mara e Camila, que recomendações a gente poderia dar para o sistema de saúde como um todo? Podem focar mais em hospital, se for o caso, né? Quando a gente se depara com um hospital que tem baixa maturidade digital, Mara, que é a realidade nacional é baixa maturidade digital, né? Que não é só adotar a tecnologia digital, é se preparar também para isto, do que a gente chama de preparação para a jornada digital. Mas nessa tríade, né, e você se depara com vários gestores de hospitais, qual a recomendação que você dá para um hospital que quer incorporar a tecnologia digital para tornar os seus processos mais seguros e mais eficientes? Quais são as suas recomendações para isso? Eu volto a dizer que essa transformação ela passa pelos tomadores de decisão, né? Ela só vai acontecer quando esses tomadores de decisão assim decidirem. Por isso, eu acho que a gente vai ter que repensar, inclusive, a formação dos nossos gestores, de um modo geral, né? A gente vem formando esses gestores dentro de modelos que não se adequam mais a essa realidade. Então, eu acho que a gente vai ter que começar a rever, até dentro das escolas de negócio, como é que a gente está preparando esses gestores para chegar nessa tomada de decisão, que é transformar a instituição numa estrutura digital. Então, eu acho que, assim, eu tenho visto muitos encontros e muitos discursos que vêm de pessoas falando a mesma coisa, e a gente não vê ninguém transformando esse pensamento para uma lógica pensando aí no futuro. Então, eu acho que o grande desafio mesmo vai ser mudar o modelo mental, em primeiro lugar, dos tomadores de decisão. E, para isso, a gente precisa começar a pensar diferente, falar diferente, né? Porque tudo que a gente falou nos últimos 20 anos não cabe mais dentro dessa nova realidade. Então, hoje a gente está discutindo gestão de risco, gestão de segurança, tudo isso ainda num modelo que se adaptava muito bem lá no analógico. O mundo mudou, a estrutura mudou e a gestão da saúde não mudou, né? Então, quando a gente traz exemplos de fora, é que eles avançaram nessa transformação, aonde transformaram o contexto e, com isso, as pessoas foram se adaptando a esse novo contexto. Então, eu acho que não sei se uma recomendação, mas assim, é um discurso que a gente vem fazendo já há muito tempo. A gente vai ter que ver essas escolas de negócio. Nunca se fez tanto MBA como tem se feito nos últimos anos. Todo mundo faz MBA e, na verdade, falando sempre a mesma coisa e não falando aquilo que a gente vai ter que enfrentar para a sustentabilidade desse sistema que está em momento de transformação. Eu só queria acrescentar uma coisinha, que aqui no Brasil a gente nem percebeu o que estava acontecendo. Em 2015, o dinheiro estrangeiro entrou aqui no Brasil, né? E todo mundo ficou achando que era o dinheiro estrangeiro entrou, que bacana. Ninguém viu o que aconteceu dentro do nosso sistema. Hoje, a saúde suplementar está vivendo uma realidade completamente diferente. E nós continuamos falando de gestão da mesma maneira que a gente falava. Hoje eu tenho trabalhado com redes, com 30 hospitais, 40 hospitais, falando de governança como a gente falava 20 anos atrás, né? E hoje eu não consigo, muitas vezes, abordar esses gestores para falar de governança integrada, né? Eles não conseguem atingir, porque a repetição do que é governança corporativa continua a mesma. Só que a realidade do nosso sistema é outro. 2015 foi um marco que deixou o sistema numa situação completamente diferente. Muito bem lembrado, Mara. Então, Camila, um pouco das suas recomendações ou esses insights, né, para que o nosso gestor, nossos trabalhadores da saúde possam, de fato,
coproduzir qualidade e segurança, né, usando tecnologias digitais? Bom, eu acho que, né, no meu universo lá, nós, na rede Santa Catarina, eu acho que para a gente já entendeu que a transformação digital, ela não é opcional, ela está acontecendo, nós estamos dentro dela e ela é fundamental. E eu acho que para nós que somos líderes, é importante a gente buscar quem sabe fazer, buscar pessoas com método, né? Hoje tem método para fazer isso, método para a gente diagnosticar onde você está, qual que é o seu grau de maturidade, como você falou, Cláudia. Então, quando a gente olha dentro da rede, a gente tem 9 hospitais em maturidade totalmente diferentes, então não dá, não tem aquele negócio que one size fits all, né? Então, a gente tem que fazer isso de maneira personalizada, vamos pensar assim, né? Mas eu acho que é isso, assim, se você é gestor de uma grande rede ou de um hospital e quer fazer isso, busque ajuda com quem saiba fazer isso. Método, sabe? A gente precisa disso. Hoje a gente não sabe fazer isso, isso não é. E uma coisa que está surgindo dentro das organizações e que eu tenho conversado bastante disso dentro da nossa, são esses escritórios de transformação digital, né? Como a gente, que ainda vai ser um escritório, né, Cláudia? Quem sabe um dia a gente não precise disso, como o escritório de segurança do paciente, que um dia ele vire, né, uma coisa que está em todos nós, né? Mas ainda a gente precisa de um ponto para isso. Então, os escritórios de transformação digital, e nós temos pensado muito nisso, são coisas fundamentais, porque você precisa ter pessoas dedicadas, né? Você precisa ter pessoas pensando naquilo. É uma nova maneira de fazer medicina, de fazer cuidado de saúde. E aí a gente vai ter os facilitadores, né? E a gente vai fomentar essa cultura. Então, eu diria isso. Nós lá, a liderança, a gente não está totalmente capacitado, Mara, como a gente gostaria de estar, mas a gente está buscando isso. Mas a gente, pelo menos, já está claro para nós que isso não é nem inovação, né? Transformação digital é para a gente se manter vivo, fazendo o que a gente faz. Camila, você pode não estar capacitado, mas estão bem influenciados, hein? A gente tem trabalhado muito juntos nisso. Tem uma pergunta aqui da audiência online, né? Que está falando de gestão da mudança, né? Porque, afinal de contas, vai ser diferente, vai ser transformado, a gente vai estar incorporando a tecnologia digital nesses processos. Então, a gente tem que criar uma maneira de fazer esta virada, né, esta mudança, essa transformação, de maneira que possa informar alguns tópicos importantes de gestão da mudança, né? Nós temos que alinhar expectativas, nós temos que engajar esses tomadores de decisão, nós temos que capacitá-los, nós temos que estabelecer um processo de governança desta mudança, né? Nós precisamos alinhar essa mudança com um projeto, né, de transformação. Então, gestão de mudança é uma disciplina clássica que, para mim, nunca foi tão importante como ela tem sido, porque ela combina algumas estratégias, né, para que a gente possa transitar do ponto atual para um futuro muito melhor, né, fazendo o que está na cabeça de todos, mas colocando em prática, que é engajar aquele profissional que vai usar a tecnologia. Então, gestão da mudança é essencial. Inclusive, a gente tem desenvolvido uma vez mais métodos para isso, de fazer uma matriz que envolve gestão da mudança e gestão do projeto em projetos de transformação digital, pela crença de que nós precisamos gerenciar esta transformação. Os escritórios servem, Camila, muito para impulsionar essa mudança, né? Assim como nós já tivemos, né, escritórios de processos, de projetos, ele é o empurrão para que a transformação aconteça, né? Então, acho que se casa muito tudo que a gente falou com a gestão da mudança, os processos, etc. A gente está caminhando aqui para os últimos 5 minutos, né? E eu quero, uma vez mais, pegar a experiência da Mari e da Camila, para que a gente possa encerrar pensando... eu gosto de encerrar sempre assim, vamos pensar numa frase de efeito, Camila e Mara.
Tá? Vocês estão, é que a gente chama aquele de conversa de elevador, ou pitch elevator, né? Que a gente encontrou o nosso líder ideal ali para a transformação, para a incorporação da tecnologia digital no processo em prol do paciente. É quase uma recomendação de novo, Mari e Camila. Eu estou insistindo nisso porque eu acho que a gente contribui com todos que estão aqui também nos ouvindo. Numa frase, né, como é que vocês passariam a mensagem desta incorporação da tecnologia digital no processo assistencial, né? Vou dar algumas dicas aqui, se me permitem esse atrevimento, de dizer o seguinte: a gente tem que passar algumas mensagens nessa frase, né? A gente tem que dizer que o paciente é importante, a Camila lembrou, né? O paciente é super importante, que é obrigatório, quem não fizer essa incorporação vai ficar para trás, né? Que ele, líder, tem papel fundamental nesta mudança e ele precisa ser digital, mesmo que ele seja imigrante digital, ele precisa ser digital, né? Então, tem algumas coisas que me vêm à cabeça quando a gente tem que falar com alguém em 30 segundos, né? Então, que frase vocês diriam para um líder que está com tudo isso na cabeça agora e tem que fazer a transformação digital, incorporar as tecnologias digitais e alcançar os seus objetivos? Estruturar equipes autogerenciáveis. Quando eu transformar as equipes em autogerenciáveis, elas vão incorporar o digital da maneira mais natural possível. Então, é uma grande transformação, né? Mas equipes autogerenciáveis. Eu tenho dito às pessoas, escrevam isso em algum lugar, daqui a alguns anos a gente vai estar discutindo muito sobre isso, mas neste momento eu diria, pense em como transformar as suas equipes em equipes autogerenciáveis. Fantástico, Maria, excelente. Camila? Essa frase precisa ser de recomendação ou pode ser uma... Você tem que convencer quem está no elevador com você de que transformação digital é uma boa. Tá certo, meu chefe, minha chefe. Então, eu diria assim, que a gente vai sempre, a gente vai continuar nos consultando com médicos, mas esse relacionamento vai ser radicalmente alterado e já está sendo. Eu diria isso. Fantástico. Eu diria que ele tem que acelerar, né? E por conta disso também a gente criou em parceria com a Healthcare Alliance o programa de aceleração digital. Por quê? Né? Exato, exatamente. A coisa que eu sempre falo, Ângela, aqui no meu lado, lembrando que a gente sempre fala disso. A gente tem que acelerar, mas com cuidado, porque senão a gente bate o carro no poste, certo? A gente tem que acelerar, quer dizer, vamos antecipar os benefícios que a tecnologia digital pode nos trazer, mas fazer isso com método, né? Apoiado em melhores práticas, engajando as equipes, né? Com equipes autogerenciadas, né? De maneira que a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. Mas, se a gente está de acordo que é uma boa ser digital, né? Nós precisamos acelerar. Então, queria Cláudio, concluir tem uma aqui a frase... palavra para a Mari e para a Camila, para os agradecimentos finais, e deixar aqui. Eu vou começar pela Camila. Camila sempre ficou segunda aqui na sequência. Camila, dá o seu recado final, por favor, aqui rapidinho para a gente fechar. Você falou aí, né, que a gente precisa controlar o que a gente fez, ter método, né? Então, a gente sempre tem a nossa máxima lá do modelo de melhoria, né? Que para melhorar eu preciso mudar, né? Mas nem toda mudança é uma melhoria, né? Então, como eu vou saber que essa mudança é uma melhoria, né? Então, eu acho que isso é super importante mesmo. Democratizar, fazer testes e controlar, né? Quando a gente olha lá a tríade de Juran, né, que tem o controle, tem a melhoria e tem o planejamento, a gente ficou muito no controle, né? E a gente precisa ir para os outros itens, né? Para os outros fatores e dimensões aí desse tripé. Então, eu diria isso, eu diria que é preciso mudar, mas nem toda mudança é uma melhoria. É preciso método, e eu acho que, né, quem está aqui, como eu e a Mara, né,
embrenhadas, né, na qualidade e segurança. Eu acho que isso é muito importante. A gente sabe fazer medicina, a gente sabe cuidar das pessoas, mas isso, qualidade, segurança, transformação digital são competências específicas que precisam ser buscadas. Muito bom, muito obrigado, Camila. Mara. Bom, eu acho que como o tema aqui era coprodução, eu acho que em todo esse processo a gente não pode continuar com a separação entre pessoa e paciente, né? Ao longo do tempo, a gente deixou o paciente fora desse contexto, dessa formatação do cuidado da saúde, né? E enxergou ele simplesmente como uma peça dentro desse processo do cuidado. Eu espero que o digital traga para dentro dessa estrutura a pessoa, né, com suas expectativas, suas necessidades, e que a gente não veja aquele momento dessa pessoa, que é ser o paciente, como a estrutura toda do sistema, mas quem precisa estruturar o sistema é as necessidades da pessoa que está sendo atendida, e o digital vai ter que trazer a pessoa para dentro do cuidado e não o paciente para dentro do cuidado. Muito bom, pessoal. Então, obrigado, Mara e Camila, mais uma vez. Obrigado, Healthcare Alliance, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Também informar que esta semana é a Semana de Segurança do Paciente, então amanhã tem outro encontro também, na quinta também tem outro encontro. Então, deixo aqui o convite para que vocês possam estar também participando dos outros momentos e encerrar essa nossa sessão, que eu acho que conseguimos cumprir aqui nosso objetivo de conversar sobre como introduzir a tecnologia digital em prol também do paciente para um processo mais eficiente e mais seguro. Então, até a próxima, um bom dia a todos e vamos em frente transformando a saúde num ambiente cada vez mais digital. Valeu, obrigado.